Boa tarde a todos. Um prazer muito grande poder estar aqui. Acabei de chegar e parar ali o carro e entrar aqui. Estava no plantão do Hospital Adventista, não consegui a folga da manhã, mas o pastor fez uns arranjos aí para que eu pudesse entrar agora. Meu nome é João, estou acompanhado da minha esposa Esther, que depois eu quero chamar aqui na frente também para apresentar a vocês. Eu trabalho no Hospital Adventista, no departamento de enfermagem, no centro cirúrgico. Já cuidei de alguns funcionários, pastores aqui do NASP, que foram fazer tratamentos, cirurgias no Hospital Adventista. Minha esposa também é funcionária do hospital, trabalha na radiologia. Temos uma filha, a Gabriela, que não veio conosco, duas netinhas, a Heloísa e a Júlia. O Raio, nosso genro, mandaram também um abraço para vocês. Queridos, eu vim aqui contar o meu testemunho para vocês nessa tarde de sábado. Eu nunca imaginei estar aqui, nunca pensei que eu tivesse coragem de abrir a minha vida, meu coração, diante de tantas pessoas, mas, graças a Deus, Deus tem me encorajado para isso e foi um concerto que eu fiz com Deus, de poder contar o que Deus tem feito, o que Ele fez na minha vida e o que Ele continua fazendo. E eu lembro quando minha esposa Esther falou que eu tinha que testemunhar, eu falava, mas jamais, eu não vou ter coragem de falar, eu não sei se eu tenho condições de falar em público, e ela dizia, não, mas você precisa falar, porque isso vai ajudar e vai encorajar outras pessoas a se fortalecerem em Cristo e até aceitarem Jesus como Salvador. Eu falei, bom, então, se realmente Jesus quer isso de mim, se Deus quer isso de mim, Ele vai providenciar, Ele vai me chamar e vai me capacitar para isso, porque eu não sei como fazer. E Ele fez tão bem isso que hoje eu estou tendo o privilégio de falar aqui para vocês. Eu conheci Jesus no ano de 1988. Na verdade, foi quando eu decidi publicamente abraçar a Jesus como meu Salvador, perante todas as pessoas. Mas o meu encontro com Jesus foi no dia 27 de julho de 1987, uma quarta-feira, fria de inverno, num lugar bastante diferente e desconhecido para vocês, com certeza, a penitenciária do Carandiru. Eu estava lá, preso, cumprindo uma pena de quase 50 anos de prisão, depois de não ser mais aceito em nenhum presídio do sistema prisional do sul do Brasil. Fui preso com 19 anos de idade, traído pelo meu melhor amigo, entregue para a polícia pelo meu próprio pai. Uma história triste que começou na minha pré-adolescência, com muitos problemas, conflitos com o meu pai, cansado de maus tratos do meu pai contra mim, meus irmãos, minha mãe. Eu tinha duas opções, eu tinha eleito duas opções para a minha vida. Ou eu matava meu pai ou ia embora de casa. Depois de muitas tentativas frustradas, eu fui embora da minha casa. Eu sou catarinense, do sul do Brasil, e morávamos no Paraná, no interior do Paraná, nessa época. E depois de várias tentativas frustradas, eu fugi para Curitiba. E eu sempre fui um menino honesto, trabalhava, ajudava no sustento da minha casa. E sempre temia meu pai, por meu pai ser violento, beber, bater nos meus irmãos, na minha mãe. E éramos para ter uma situação financeira muito boa, e meu pai cada vez ficando em situação mais difícil. Eu trabalhava, vendia roupas, vendia perfumes, vendia tudo que vocês possam imaginar e levava o dinheiro para casa. Meus irmãos mais velhos também, a situação cada vez mais difícil. Então, até que eu descobri por que meu pai não progredia. Meu pai gastava o dinheiro com bebidas, com prostitutas, em festas, e nós passando dificuldades. Então, do temor, do medo que eu tinha para o meu pai, eu passei a ter desprezo e raiva do meu pai. E minha mãe, meus irmãos estranhavam como que eu, que era o menor, muito frágil, pequeno, tinha coragem de enfrentar meu pai, porque ele tinha, como se diz vulgarmente, rabo preso comigo. Mas mesmo assim, quando ele estava bêbado, a situação ficava difícil. Então, eu, depois de muitas tentativas, consegui fugir definitivamente da minha casa. Sobrevivi alguns dias em Curitiba com o dinheiro que eu tinha guardado.
E quando o dinheiro acabou, eu tive que morar na rua. Fui morar na rua, eu sonhava em voltar para casa, sonhava em meu pai ter mudado, em ficar de bem com meu pai, mas quando eu acordava do meu sonho, a dura realidade era aquela mesma. Eu morando na rua, passando fome, comecei a fazer amizade com meninos de rua, e com aqueles meninos de rua, eu pratiquei o meu primeiro ato desonesto para comer. Eu fui roubar numa feira com eles. Foi o pequeno... a porta de abertura para uma vida toda errada. Aí conheci outros meninos delinquentes mais barra pesada, comecei a roubar, comecei a assaltar, e aos 16 anos de idade eu já liderava gangues, quadrilhas, e me tornei um marginal diferenciado. Eu não bebia, não fumava e não usava drogas. Eu era um marginal completamente atípico. E era muito difícil achar alguém que não usava drogas, que não bebia ou que não fumava. E a grande maioria ia preso por não saber gastar o dinheiro e comprar drogas, e delatavam os amigos. Então, eu passei a usar nomes falsos. Eu tinha vários tipos de documentos. Quando queimavam daqueles nomes, eu mudava. Comecei a conhecer as outras capitais e cidades do sul do Brasil. E, quando a situação ficava difícil, eu mudava. E sempre com um sonho de ganhar bastante dinheiro e ajudar os meus irmãos. Na véspera de completar 17 anos, minha família, sem saber se eu estava vivo, se eu estava morto, eu reencontrei a minha família em Curitiba de uma forma trágica. Através de uma prima, a minha mãe estava internada no Hospital de Clínicas de Curitiba com leucemia em fase terminal. A minha mãe parece que só estava esperando me ver para descansar. E eu não tenho a mínima ideia que igreja que encontrou a minha mãe dentro daquele hospital, mas a minha mãe entregou ali a vida para Jesus. E o reencontro com a minha mãe foi incrível, foi emocionante. E ela falou, quando me viu, ela ria, ela chorava, e dizia que agora ela podia descansar em paz, porque ela sabia que eu estava vivo. E ela me fez um pedido, que eu não tive como negar, ir no próximo domingo visitá-la para encontrar os meus irmãos e ela tentar me reconciliar com o meu pai. Deu tudo errado. Meu pai, quando tivemos que sair do quarto para as camareiras arrumar o quarto da minha mãe, meu pai me agarrou à força, queria que meus irmãos chamassem o juizado de menores. Meu pai percebeu, apesar de ser uma pessoa simples do interior, pelo jeito altivo, arrogante com que eu olhava e encarava, que eu não estava envolvido em coisa boa. E com a interferência da minha mãe, dos meus irmãos, eu escapei do meu pai, os seguranças do hospital me pegaram, e a minha mãe suplicou para o meu pai me deixar em paz, e aí eu ia, nos dias de semana, visitar minha mãe, que meu pai trabalhava. Mas teve um domingo que eu falei, não, esse domingo eu vou mesmo. Naquele domingo eu completaria... no sábado eu tinha completado 17 anos e eu sabia que minha mãe queria me ver. A minha irmã, do mesmo dia, mesmo mês que eu, 3 anos mais nova também, eu fui lá. E aí cheguei na fila, meu pai estava lá, não olhou para mim, nem eu para ele, cumprimentei meus irmãos, e a senha não era liberada, e demorando, e eu fui atrás para saber o porquê. E já era quase meio-dia, a visita começava às 11 horas, e às 10 horas da manhã minha mãe tinha falecido. Foi um golpe muito dolorido. E era assim como se o último fiozinho assim, frágil que ainda me ligava a uma família se rompesse para sempre. E meu pai tratou de deixar a minha angústia muito maior, porque ele falava para mim, a sua mãe ficou doente porque você foi embora de casa. Então eu sentia uma culpa, um remorso que me consumia, me devorava. E aí meus irmãos passaram a ficar numa situação muito difícil, os menores, as minhas irmãs e meu irmão caçula, e eu comecei a lutar, batalhar mesmo naquele meio desonesto para arrumar dinheiro para um dia conseguir dar uma vida melhor para os meus irmãos, e quando minha irmã fizesse a maioridade, ela poder testemunhar contra o meu pai, para que eu pudesse ajudar os meus irmãos. Aí, como eu na introdução falei para vocês, quando eu estava com 19 anos para 20 anos, o meu melhor amigo, o único que sabia meu nome verdadeiro, o único que eu tinha levado na minha casa, o único que eu confiei plenamente, e a Bíblia fala assim, enganoso é o coração. Mas muitas vezes nós confiamos no amigo, não que eu tenho amigos incríveis, que têm muito mais assim, apego e convívio do que com os meus próprios irmãos.
E para eles, muitas vezes, nós tiramos a nossa máscara mais escondida, que nós não tiramos nem para Jesus, apesar de eles nos conhecer completamente, como diz o Salmo 134. Então, esse amigo foi preso com uma outra quadrilha. Ele tinha uma esposa e tinha uma outra família clandestina, então o dinheiro nunca chegava. Ele foi preso com uma outra quadrilha, ele foi torturado, não tinha o dinheiro suficiente para dar para os policiais. Os policiais fizeram o seguinte acordo, muito comum no submundo do crime: nós queremos uma cabeça boa, que nós buscamos há muito tempo, não sabemos quem é, mas temos certeza que você sabe quem é. E assim ele me entregou para os policiais para parar de apanhar. E eu passei agora a frequentar as capas dos jornais, as páginas policiais, minha foto que eu tinha tirado junto com ele em festas, etc. E aí a minha família no sul do Brasil, bem conceituada, tudo, principalmente pelo lado do meu avô, e aquele escândalo todo, e procura, e agora ninguém mais queria assaltar comigo, ninguém queria roubar, eu era um cara chamado premiado, muito procurado, visado, e a insegurança total, todo mundo que me olhava mais demoradamente na rua, eu achava que estava me reconhecendo. E então eu comecei a mudar de um lugar para outro, e meu pai soube do local onde eu estava. E ele sofreu uma pressão muito grande da parte dos policiais, e naquele momento falou mais alto o coração de pai. E os policiais ameaçaram muito: olha, o seu filho tem dito, tem telefonado, era tudo mentira. Eles fazem essas armadilhas para pegar as pessoas que não têm experiência, que ele não vai se entregar. E provavelmente ele vai morrer num cerco. Ele já escapou de alguns e ele vai morrer. Então, meu pai, nesse momento, falou o coração. Graças a Deus, falou o coração de pai nesse momento. E ele fez um acordo com os policiais, que ele levaria os policiais onde eu estava, mas que ele estivesse junto para ter certeza que nenhum mal iria me acontecer. É claro que eu não gostei nada dessa ideia. Hoje eu louvo a Deus por isso. Mas eu fiquei muito, muito louco com meu pai mesmo. Aquela mágoa, aquele rancor se transformou num ódio tremendo. E aí eu fui preso, fui torturado. Eu achava que eu era o malandro, que eu era o cara. Já tantos integrantes de gangue que já tinham sido presos e eu não. E eu fui conhecer agora o mundo que eu tinha abraçado, que eu tinha escolhido viver. Eu achava que eu era o cara, que eu era o malandro. Eu tinha dado baile em um monte de vezes na polícia de 3 estados do sul do Brasil. Fui preso, apanhei tudo que vocês possam imaginar, barbaridades, as torturas, e não delatei ninguém. As únicas 2 manchas que um bandido não pode ter na sua ficha criminal: ele não ser um estuprador e não ser um dedo duro. E eu cheguei lá dentro da penitenciária pela primeira vez, com o peito bem estufado, o nariz empinado, achando que eu era o cara. Só que eu estava entrando na pós-graduação do crime pela janela dos fundos. Eu nunca tinha tido uma passagem sequer por uma FEBEM. E eu pensava na minha ingenuidade, juventude, que ali dentro todo mundo era amigo, todo mundo era mano, todo mundo se ajudava, e ali eu vi que não era nada daquilo, eu era só mais um. E eu vi ali dentro as coisas mais terríveis. Eu jamais falei em meus testemunhos detalhes sórdidos ou coisas parecidas, mas eu vi a incoerência da justiça. Ali dentro estavam pais de família que não tinham condições de pagar a pensão ou não quiseram pagar para a ex-esposa, para os filhos, e eram delatados pela sua companheira e eram jogados lá dentro junto com os piores bandidos e assassinos. Meninos que fizeram arruaças de rua, tudo junto com os piores bandidos, assassinos, e essas pessoas não sabem se defender, eles têm que pagar pedágio lá dentro. Aquilo me revoltou ao extremo. Não, mas estuprador, dedo duro, tudo tem que passar o cerol, e eu não concordava com isso. Apesar de que eu tinha jurado que aquele meu amigo que tinha me dedurado, eu ia dar um jeito nele. Mas cheguei lá, fiquei com tanta pena de tudo que ele já tinha sofrido, que os caras falaram: a vida dele é sua. Você que dá um jeito na vida dele. E eu protegi ele durante todos os dias da minha vida, enquanto eu estive no sistema prisional junto com ele. E eu comecei a falar: poxa, mas não pode ser assim. E eu estava sob o completo domínio de Satanás, e tinha muitos jovens, muitos presos da nova geração que eram revoltados com aqueles chamados piolhos de cadeia, que sobreviviam à custa de acharcar, de roubar, de oprimir os presos jovens. E eles começaram a se unir a mim, e muito em breve nós tomamos conta do sistema prisional do Paraná, para onde eu fui inicialmente mandado. E aí eu me tornei um preso problema. Eu tentava fugir, eu me rebelava contra isso, e na época não era brincadeira
os sistemas prisionais. Era a época da ditadura militar, geralmente coronéis, majores dirigiam, era muito duro, castigos violentos, e me mandavam para um lugar, me mandavam para outro, e eu ficava cada vez pior. E eu comecei a me lembrar de um conselho, de um adágio popular que meu avô gostava de repetir para nós. E eu quero, sinceramente, deixar para vocês, principalmente jovens que me ouvem, que talvez me assistem pela internet. É maravilhoso esse pensamento se você colocar ele em prática à risca. Meu avô dizia assim, bem conhecido, você quer ser bom? Ande com os bons. Naturalmente você vai ser bom. Tem muitos sociólogos, muitas correntes da sociologia que odeiam essa corrente de pensamento, mas o homem costuma ser um produto do seu meio, com quem ele se associa, com quem ele anda, naturalmente ele vai ser bom. Aí meu avô falava, mas se você quiser ser mal, ande com os maus e você vai ver que você pode ser pior que eles. E isso aconteceu comigo. Eu não era mais bem-vindo no meio da pior escória que vocês possam imaginar. E assim vim parar na penitenciária do Carandiru, no ano de 1985, condenado a quase 50 anos, sem ter um processo em São Paulo, trocado por presos do crime organizado de São Paulo. No princípio, fui para Araraquara, uma penitenciária de segurança máxima, não fui aceito, fui mandado para a penitenciária do Carandiru. Celas individuais, ali ao lado onde teve a detenção, que teve aquela grande rebelião, aquele terror, todo onde ficavam os presos primários, eram celas de 40, de 50. Ali ao lado, hoje, é o maior presídio feminino da América do Sul, com quase 2.000 celas. Ali eram celas individuais, lá tinha uma cela reservada, guardada para mim. São 3 pavilhões, divididos em lado par e ímpar, 15 portões da entrada da rua até aquele último pavilhão. Lá no último andar, 5º andar, aqueles andares abertos com um vão livre muito alto, no fim do corredor, na última cela 1444, lá eu fui colocado. Todos detestavam aquela cela, era no fim do corredor, dava para divisa para presídio feminino, o centro de observação criminológica, com vários muros altos, a muralha principal com quase 10 metros, que está até hoje lá, hoje tem um parque bonito, e ainda tem esse presídio, com guardas andando armados. Ou seja, se você conseguisse serrar aquelas grades, descer toda aquela altura imensa, pular vários muros intermediários, aquela muralha grande, pronto, poderia fazer um filme da sua vida. Mas aí você cairia dentro da casa de detenção. Ou seja, o apelido daquela cela era onde o vento encosta o cisco. Sabe o que é cisco, né? Folha que está seca, que não tem mais para onde ir. E lá eu fui colocado. As grades da minha cela eram batidas de noite, hermeticamente à noite e de manhã cedo. Eu era provocado pelos agentes de segurança, porque eu vim a minha ficha como uma pessoa que não tinha mais chance de recuperação para a sociedade. E no caminho, quando eu vim, junto com alguns presos que estavam vindo comigo, muitos eram meus amigos, eu falei dentro de um camburão. Reportagem do Jornal Nacional, aquela coisa toda. Vocês podem até acessar nesses arquivos antigos. Foi no mês de agosto de 1985. Troca de presos entre Paraná e Santa Catarina, e São Paulo. E eu falei, olha, chegando em São Paulo, não quero mais saber de me envolver em problema de ninguém. Eu só me prejudiquei, eu quero agora cuidar de mim, quero me transformar num preso anônimo para ver se assim eu consigo fugir. E eu coloquei aquele plano em prática. Eu me transformei no preso mais obediente daquele sistema. Eu fui trabalhar, eu fui estudar. E em 2 anos, você com 6 meses adquiria boa conduta. Eu adquiri boa conduta. 1 ano, ótima conduta, excelente conduta. E a minha pena, além de ser quase 50 anos, eu tinha 2 anos para cumprir como medida de tratamento e segurança. Ou seja, eu tinha que ir para um manicômio judiciário e ficar observado por psiquiatras e psicólogos. Se eles me dessem como uma pessoa sem chance de ir para o convívio da sociedade, eu ficaria eternamente preso. Deus tinha um plano para a minha vida. Hoje a sociedade clama por penas mais duras, pena de morte. Houve uma mudança na lei de execuções penais. Como eu era um preso primário, eu podia, a partir de um sexto, pleitear um semiaberto, e foi extinta aquela minha medida de segurança. O caminho estava andado. Pedi um pedido de progressão ao regime semiaberto, eu já cumpria um sexto. Tudo bem, alguns exames, algumas coisas deram tudo certo, mas o juiz alegou que eu não tinha laços familiares em São Paulo e negou meu primeiro pedido. Eu continuei a luta.
trabalhando, estudando, até que no dia 27 de julho de 87, 2 anos já no Complexo do Carandiru, aconteceu aquela rebelião. Não uma rebelião como houve lá na casa de detenção, onde vocês ouvem dos 111 mortos. Eu sabia que era muito mais, mas não tinha ideia de quantos eram, porque eu conheci muitos presos que depois foram para a penitenciária, saindo da detenção. Há mais ou menos uns 15 anos atrás, eu estava dando testemunho na igreja de Vila Espanhola, ali no distrito de Casa Verde, na zona norte de São Paulo, e eu almocei na casa de um irmão que é oficial daquela igreja, e ele trabalhava no necrotério de Vila Cachoeirinha, para onde foram mandados todos os corpos daquele massacre. Ele, naquela época, estava afastado da igreja. Tinha saído da igreja e trabalhava concursado público. Ele recebeu 350 cadáveres. Começaram a encostar todas as viaturas dos IMLs regionais de São Paulo e levar para as valas de Perus. Quando a imprensa encontrou 111 mortos. Ele sofreu tantas ameaças, ficou tão chocado, que ele pediu exoneração do cargo público. E, graças a Deus, ele voltou para a igreja. Está na igreja até hoje. O nome dele é Ajaxo. Todos o conhecem por Guruga, ali na Vila Espanhola, na zona norte de São Paulo. Essa rebelião da qual eu estava foi bem diferente. Os presos eram presos experientes, conseguiram pôr armas para dentro da penitenciária. Sabe como que é, né? Estala o dedo, superpoderes, as armas vão flutuando, caem lá dentro. Não, não é assim, é muito dinheiro, corrupção. E colocaram armas para dentro e tentaram planejar aquela fuga infalível. E, para minha infelicidade, alguns dos meus melhores amigos, inclusive alguns que vieram do Paraná, estavam envolvidos naquela tentativa de fuga. E, olha, você, apesar de você não estar no esquema, de não ter colocado as armas, tal, você é nosso brother, você está, como eles dizem, você está na fita, você vai embora com a gente. Vai ser tal hora e tal, tem carro esperando, o funcionário da guarita está acertado, já está corrompido e nós vamos embora. Todo mundo louco, cheio de álcool, cocaína, maconha, todo muito louco, eu o único lúcido. Olhei, quantos são? Olha, com você são X, mais de 10. Eu pensei, 5, 6, se tiver muita sorte, vão. Os últimos serão os buchas de canhão, vão distrair os policiais das outras guaritas, que vão alertar quando depois pular 4 ou 5. Não vou, muito obrigado, estou fora. Você é louco, vamos embora, você tem que sair, você vai ficar aqui, a sua pena é muito longa, você vai sair daqui velhinho e tal. Eu falei, não, mas eu não vou. Eu quero ir embora, mas eu não quero tomar tiro. Não, nós vamos embora. Eu vi a decepção na cara deles. E eles estavam tão loucos que eles se enganaram no horário da troca do turno, não era naquela troca para eles irem, eles foram bem na hora que não era o guarda que estava corrompido na guarita, e tomaram um tiro para todo lado, voltaram para trás, sequestraram todos os seguranças, diretores de primeiro e segundo escalão do presídio, queriam armas, queriam tanta coisa para fugir. O governo não aceitou. Sabem quem era o governador? Orestes Quercia, não negociava com bandido. Secretário de Segurança Pública, Fleury. Secretário de Justiça, Michel Temer, vice-presidente da República hoje. Esperou anoitecer, como é praxe, invade a cadeia. Morreram reféns, morreram presos. Lá na detenção, os presos morreram todos deitados. Dessa vez morreram reféns, morreram presos, os presos reagiram. E aí até que aconteceu o meu encontro com Jesus naquela noite, por volta de meia-noite. Numa oficina onde eu procurei ficar, tinha uma oficina do Senai, onde eu estava fazendo um curso, uma tornearia. E eu sabia que eu não podia ficar num lugar sozinho. Eu corria risco de vida, porque os guardas sabiam que os meus amigos estavam envolvidos. Então, quando eles invadiram aquele local, procurei ficar ali no meio, onde tinha bastante gente, e para tentar passar batido. Na hora que eles invadiram, cortaram aquelas grades, armas de laser, bomba de gás lacrimogêneo, de efeito moral, eu me escondi atrás de um torno e fiz uma oração desesperada. Lembrei da minha mãe, que falou que se um dia eu estivesse em desespero, era para eu clamar a Jesus, que Ele me salvaria. Lembrei de dentro da prisão, de quantas vezes Jesus sempre tentou me buscar, e eu virava as costas. E muitas vezes eu zombava. Muitas vezes eu dizia para aqueles heróis que aceitavam Jesus lá dentro, vocês são os covardes, estão se escondendo atrás da Bíblia, não tem mais coragem para encarar a barra pesada, agora estão se escondendo atrás da Bíblia. E naquela fração de segundos eu lembrei de tudo isso, mas lembrei da minha mãe. E eu não queria morrer daquele jeito, sem deixar saudade, odiando meu pai. Praticamente eu não tinha mais família, não tinha nada, não tinha sonhos, eu vegetava. Eu tinha pesadelos horríveis,
Eu era consumido pela culpa, pelo remorso, eu me sentia um monstro, não via mais nem sombra daquele menino cheio de sonhos que um dia saiu de casa em busca de liberdade. E eu fiz a primeira oração da minha vida. E eu falo para você, se você está esperando você ser santo para você orar a Deus, você nunca vai orar. Você tem que orar a Deus e abrir o seu coração do jeito que você está. E eu não pronunciei uma palavra, mas eu fiz uma oração. Falei, Senhor Jesus, me perdoe por estar agora recorrendo a Ti. Muitas vezes eu lhe desprezei, zombei. Mas se o Senhor existe de verdade, Senhor, por favor, salva a minha vida. E eu prometo que eu entrego minha vida a Ti. Não tomei um arranhão. Os meus amigos ficavam, nossa, como que você sobreviveu? E eu fui para o Paraná responder um último processo, fiquei na cela da Polinter, um lugar horrível, encontrei uma pessoa sofrida, e perguntou como que eu tinha sobrevivido da rebelião, e eu contei, e ele falou, nossa, Jesus salvou a sua vida. E aquele cara sabia tudo de Bíblia que vocês imaginam, desde Febem tentavam converter aquele homem, ele conhecia de uma forma incrível a Bíblia, e ele sempre via alguma incoerência com as religiões que tentaram convertê-lo. E ele falou, Jesus salvou sua vida. João, eu falei, Pedro, eu tenho uma confusão tão grande na minha cabeça, eu nasci em lar católico, Nossa Senhora, santo disso, santo aquilo, Deus, Jesus, me explica melhor essa coisa. Eu nunca tinha deixado ninguém me explicar, aquele homem me explicou de uma forma tão incrível. E eu falei, nossa, mas, puxa vida, que coisa bacana. E você acha que então, é por isso que eu vejo Jesus pendurado naqueles crucifixos? Você acha que Jesus pode me perdoar? Ele falou, sim, com certeza. Jesus vai te perdoar, vai te dar a paz. E Jesus vai te dar a vida eterna. Eu falei, o que é a vida eterna? Quando ele falou que a vida eterna era o céu, eu comecei a rir. Falei, não, você está brincando comigo, cara, não é possível. Ele falou, por quê? Eu falei, mas Deus ele não é justo, Deus não é bom? No céu não vão ter pessoas boas? Ele falou, sim. Eu falei, então como que Deus pode levar uma tranqueira como eu para o céu? Ele falou, não, mas Deus vai te mudar, Deus vai te transformar. Você precisa só entregar a sua vida na mão de Jesus. E eu achava fácil demais. Ele falou, João, não é fácil. Tanto isso é o meu exemplo. Aquele homem tinha 50 e poucos anos, parecia muito, muito mais. Os psicólogos, os psiquiatras tentavam me impactar, falando, olha, você tem potencial, você pode mudar. Juízes, um juiz charameu falava para mim, você pode ter um futuro ainda na sua vida. Eu zombava, mas aquele homem falou tudo o que eu precisava ouvir. O que ele falou gelou a minha alma, meu coração. Ele falou, João, se você não aceitar Jesus, você vai ser eu amanhã. E eu gelei. Nossa, eu tinha que ter a maior sorte do mundo para ser aquele homem que não era nada. Não tinha mais família, não tinha mais ninguém, doente. E eu falei, mas como que eu faço? Existe alguma igreja? Ele falou, olha, eu encontrei uma igreja. Através de uma sessão de correspondências, eu era uma revista para jovens, e aí eu escrevi, descobri que era de uma igreja, e eu não conhecia aquela igreja, e eles me deram estudos bíblicos, e tudo que eu aprendi está de acordo com a Bíblia. Então eu perguntei o que você perguntaria para ele, o senhor pastor Edson. E por que você não aceitou? E sabe o que ele falou para mim? A maior mentira que Satanás quer que eu e você acreditemos. Para mim é tarde demais, ele falou. Como eu sinto não conhecer o que eu conheço hoje para dizer para ele que essa é a maior mentira que Satanás quer que você acredite. Nunca é tarde demais para Jesus. Jesus pode todas as coisas. A prova disso é por eu estar aqui hoje. E ele me deu o endereço daquela igreja, de uma senhora que foi a pessoa que mais escreveu para ele, que mandou literaturas. E eu voltei para São Paulo num dia de desespero da minha vida, era meu aniversário, 10 anos dentro da prisão, não tinha sonhos nem nada, ninguém sabia que eu fazia aniversário naquele dia. Escrevi para aquela senhora, ela já tinha ido morar em Goiás, tinha voltado para São Paulo, tinha voltado a frequentar a igreja central paulistana, tudo aquilo, nome, endereço, tudo eu gravei de cor, não tinha caneta onde nós estávamos para anotar aquilo lá. Escrevi para aquela senhora, ela tinha voltado a frequentar aquela igreja. Ela respondeu a minha carta. E eu falei, olha, a senhora tem uma Bíblia para me dar? A senhora pode realmente confirmar as palavras que o Pedro falou, que Jesus pode transformar a minha vida, pode me aceitar? E ela ficou preocupadíssima. Nossa, ele está desesperado. Falou, olha, eu quero te dar uma Bíblia, mas eu não quero simplesmente te mandar uma Bíblia. Eu posso te visitar? E Deus tinha um plano para a minha vida. Hoje só pode entrar parente de primeiro grau num presídio de segurança máxima. Naquela época podia entrar 4 pessoas como amigos. Meu hall de visita estava vazio, não tinha ninguém. Eu coloquei o nome dela, ela passou a me visitar. Me levou Bíblias, e eu passei a estudar aquela Bíblia escondido. E um dia eu disse assim, dona Angelina, estou apaixonado por Jesus. E ela, amém, glória a Deus por isso. Mas eu não tenho coragem de assumir. Me ensina a rezar. Era assim que eu sabia dizer. E eu pensei que ela ia escrever um texto, alguma coisa, uma parte da Bíblia. E ela falou, não, João, não é assim. Você tem que, só você e Deus, abre seu coração e fale com Deus.
Abre seu coração, dobre seu joelho para Deus. Falei, dona Angelina, eu sou tão duro. Quando os guardas arrumavam encrenca comigo, eu falava, vocês sabem que vocês podem me matar, mas eu nunca vou dobrar o joelho para vocês, porque nem para o meu pai eu dobrava. E eu tinha descoberto do sábado. Eu falava, dona Angelina, eu amo jogar futebol aqui no sábado, tinha 2 campos lindos, e até times profissionais treinavam lá, e eu apanhei tanto do meu pai por causa de futebol. Não, você tem que escolher, João, ou o mundo ou Jesus. Então chegou uma sexta-feira, eu fui fazer meu culto, eu fazia escondido, mas eu fazia. Eu fui fazer meu culto, o guarda bateu a grade da minha cela, deixa a luz acesa. Quando eu ganhei minha primeira Bíblia, eu pedia para ele deixar a luz acesa à noite, em negócio de 2, 3 semanas, eu tinha lido a Bíblia inteira, feito vários cursos bíblicos. O primeiro curso bíblico que eu fiz foi Encontro com a Vida. Era tudo que eu precisava, me encontrar com a vida. Eu não tinha mais vida, eu era um vegetal. E aí chegou a sexta-feira, eu fazendo aquele culto. E olha a minha arrogância. Falei, Senhor, eu quero me entregar a Ti, eu sei que o Senhor me salvou aquela noite. Quando os amigos meus falavam, nossa, João, mas você tem sorte, hein? Como que você escapou? Eu falava, é sangue ruim, eu não vou morrer fácil, não. Mas depois que eu ia para a minha cela, eu ficava com uma vergonha, porque eu sabia que Jesus tinha me salvado. Então eu falei, Senhor, eu vou abrir a Bíblia. E eu preciso de uma resposta. Eu quero perder a vergonha, eu quero lhe assumir aqui dentro. E quando eu cheguei, eu falei, vou abrir a Bíblia no livro de Romanos. Comecei a ler, capítulo 1, verso 1, 2, 3, 4, 15, nada. Quando chegou no verso 16, foi o que eu precisava. Nas Bíblias tradicionais e comuns estão escritas assim, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu gosto dessa passagem na linguagem de hoje, mas gosto na linguagem do João, na minha linguagem. Ali, eu senti o Espírito Santo dizer para mim, João, não tenha vergonha da Bíblia, não tenha vergonha de Jesus, porque esse livro é poderoso e vai salvar a sua vida, que é miserável, tirar você dessa sarjeta e transformar a sua vida. E eu saí com a Bíblia na mão pela primeira vez no outro dia, e os meus amigos enlouqueceram. O que é isso? Você está maluco? Sai com esse papo furado de crente, isso daí é lavagem cerebral. Os caras... Então, isso daí é coisa para fraco. Você vai ver o dia que você sair daqui, velhinho, esses crentes não vão confiar em você, vão te dar o pior emprego, o dia que sumir qualquer coisa de lá, você que vai ser o suspeito, a pele em você e já era. E eu fiquei firme. E a dona Angelina, aquela senhora, começou a falar de mim na igreja, e convidaram o pastor cuidava de uma igreja de 1000 membros, mais uma outra igreja na região central, e o pastor falou, olha, eu vou fazer uma viagem a Jerusalém e tal, e breve eu vou. E ela queria levar outras pessoas, e ninguém queria. Um dia ela falou para a única filha que ela tinha solteira, convide as suas amigas, você tem a mesma idade dele, vão lá visitá-lo, ele precisa ter amigos. Ela falou, eu não vou, o maior programa de índio, eu só tenho 2 folgas por mês de domingo. Ela trabalhava no Hospital Albert Einstein, para o meu lazer e tudo, para eu poder folgar todo sábado. O que se ela precisar, eu ajudo, mas eu não vou. E... de tanto ela insistir, um dia ela disse, olha, minha filha topou com as suas amigas que você escreva para ela. Comecei uma amizade com aquela moça, com as suas amigas, pessoas tão bacanas, legais, sem preconceito, cartas, literaturas, eu fazia muita pergunta. E quando foi um dia, a amizade maior desenvolveu com a filha dela, aquela moça me escreve uma carta, João, eu não queria ir aí, você sabe, minha mãe já te falou, mas olha, eu quero ir aí te ver, te conhecer. Eu tremi. Eu já estava sentindo um carinho muito grande por ela, já tinha visto as fotos, carente, o coração mais seco que o chão do Ceará. Eu fiquei com medo e corri da raia, literalmente. Eu pedi transferência para o diretor do presídio, me transfira para Pirajuí, pode ser até Presidente Venceslau, era a prisão mais longe, um lugar quente, terrível. O apelido daquele lugar era Presidente Venceslonge, em vez de ser Presidente Venceslau. Pode me mandar para Venceslonge que eu vou. Não, que isso? Você chegou aqui, você era uma pessoa sem nenhuma chance, agora você está recuperado, você está tirando pessoas do submundo aí e tal, eu vou conceder um espaço para vocês organizarem a sua igreja. Falei, puxa vida, não deu. Escrevi uma carta para ela. Olha, pergunta para sua mãe como aqui é humilhante, tem que tirar toda a roupa para uma guarda feminina revistar e tal. Falei, agora ela não vem. Ela falou, não, eu quero te conhecer, eu sinto que Deus tem um plano para mim. E que plano? Mas agora eu já sabia orar. Falei, Senhor Jesus, não deixe que eu venha me apaixonar por essa moça, eu não quero magoar ela. Eu achava que ela, nossa, se ela descobrisse isso que eu estava gostando dela, era uma ofensa.
E eu orei com todo o meu coração, e hoje entendo porque muitas vezes nós derramamos a nossa alma aos pés de Jesus, e nós temos certeza que o céu inteiro ouviu, mas Jesus não atendeu. Sabe por quê? Porque Ele que sabe o que é bom para mim e para você. Tem coisas que nós pedimos se Ele nos conceder a nossa destruição. E eu falei, agora não tem jeito, coloquei o nome do hall de visitas, ela veio e foi olhar para aqueles olhos verdes, para aquele rostinho meio, eu me apaixonei, olha, arriei step, pneus, 4 pneus, macaco, tudo. E eu ficava assim, sabe, desesperado, porque eu falei, por que vai ser de mim agora? E ela ia a cada 15 dias com a mãe. Eu falei assim, a mãe não pode descobrir uma espanhola brava. E eu amei o jeito dela, porque ela era sincera e tal. E aí, quando foi um dia, ela falou naquelas visitas que ela ia sozinha, que ela estava de plantão, ela falou, eu descobri que você está gamadão na minha gata. Eu falei, nossa, dona Angelina, está tão na cara assim. Ela falou, olha no espelho o brilho dos seus olhos. Eu falei, por favor, não conta nada para ela. Eu tô quase estourando o tempo aqui, mas vocês vão ter um pouquinho de paciência. E eu falei, claro, por favor, eu não queria que ela viesse aqui. A senhora que começou com essa história. E aí escrevi uma carta, por favor, dona Angelina, não conta para sua filha que eu estou apaixonado por ela. E pedi para ela, peça para ela não vir mais aqui, eu não tenho coragem. E a mãe chegou e foi falar, filha, acho que é bom você não ir mais lá na prisão. Ah, não, mãe, mas que negócio estranho. Primeiro eu não queria ir. Agora que eu quero, que eu estou gostando, a senhora não quer. Por quê? Ah, mas eu prometi para ele que eu não posso contar o motivo. Só que a mãe dela tinha dado uma saída e deixou a minha carta aberta em cima da estante. E mulher não é curiosa. Só um pouquinho, né? Ela falou assim, a minha mãe não vai me matar, eu li a carta, ele leu a carta, então ela já sabia do que ela desconfiava, teve certeza. Falei, mãe, eu já estou sabendo, o João está gostando de mim. Nossa, filha, e agora? Coitado, ele não pode se iludir. Sabe o que eu falei para ele? Que você nunca, olha o tempo do verbo, nunca ia corresponder a esse sentimento. Às vezes nós conhecemos Jesus, sabemos como Ele é bom, como Ele é maravilhoso, mas nós limitamos o poder de Jesus. Jesus é mais, Jesus é tudo, Jesus é maravilhoso. Então ela falou, mãe, você acredita que o João está transformado? Claro, filha, você acha o quê? Que eu ia estar indo lá de bobeira e tal? Claro, acredito plenamente. Mãe, eu também estou gostando dele. Ainda bem que ela me conhecia, dona Angelina. Já pensou? Ah, você, mãe, que está aqui, sua filha chegar, mãe, gostei de um rapaz, ele quer, só falta batizar, aceitou Jesus, me leve para conhecer ele. Não, não posso, ele está lá no Carandiru preso. Eu tenho uma filha linda, de pouco mais de 20 anos, casada, bem casada, graças a Deus, com uma pessoa bem-sucedida, cristã, temente a Deus. Se ela viesse com um papo desse, eu mandava ela para a Sibéria. Sem nenhuma chance, que loucura. Mãe, eu também estou apaixonada por ele. Mas, filha, você é tímida, ele nunca vai ter coragem, o que vocês vão fazer? Eu dou um jeito. Mandou uma carta. João, você pode pedir para minha mãe deixar no domingo que vem eu ir sozinha, preciso muito falar com você. Nossa, as pernas tremeram. Ih, sujou, agora o negócio lá quebrou o pau, eu vou perder minhas amigas, nunca mais vou ver ela. Falei, puxa vida, eu escrevi uma carta rapidinho, ela morava no bairro da Liberdade, ali encostadinho, 10 minutinhos de metrô. Você poderia falar, adiantar o assunto, você me deixou muito na expectativa. Então ela foi lá depositar na sexta-feira bem cedo, que ela estava de folga, um cartãozinho bem sugestivo. Naquele cartãozinho tinha um gato com uma cara toda feliz na capa. E escrito gatão, né? Aquele gato bonito. Abriu o cartão, um coração com uma corda dando um nó bem forte naquele coração e falou assim, precisa dizer mais alguma coisa? Aquele domingo não chegava. E lá, eu tinha a camiseta branca, duas bem bonitinhas, bem branquinha para o uniforme, calça bege. E estava quente aquele dia 2 de outubro de 88, quente demais. Eu molhei as duas camisetas. Aí a única coisa que restou seco foi um moletom azul marinho. Eu pus aquele mesmo e cheguei lá parecendo uma Maria Fumaça, transpirando, naquele corredor, um lugar romântico para se conversar de namoro. Quase 1 quilômetro de comprimento, visitas do lado, aquela balbúrdia criança, eu tinha reservado um local. Sentamos ali, eu daquele jeito, suando, transpirando, ela com a mão gelada.
e a minha mão suando, molhada, e a dela tremendo, e ela falou assim, coragem, nós temos que encorajar um ao outro. Mas não teve clima, não teve papo, não teve nada. E falou assim, na bucha, o que você sente por mim? Claro, eu tenho que fazer meu papel, né? Eu sou rapaz, sou homem, né? Tive que me declarar para ela, só que primeiro eu tossi, engasguei, fiquei vermelho, roxo, e consegui falar para ela o que eu sentia. E antes que ela fosse falar, eu falei, olha, eu não tenho nada para te oferecer. Eu não sei o dia que eu vou sair daqui. Em outras palavras, eu disse para ela, se joga que é fria. E ela falou assim, eu só quero que você me diga uma coisa. Eu já tive noiva para casar, e eu sentia que eu não seria feliz com aquela pessoa. Eu nunca me senti importante na vida de alguém. Eu quero saber se eu vou ser importante para você e que eu posso te fazer feliz. Tudo que eu quero é ser importante para alguém e fazer alguém feliz. Para mim, essa é a maior declaração de amor, a mais linda que pode existir. E eu falei, mas você vai ser discriminada. Até o pastor vai ser difícil de entender quando você contar para ele. Ele falou, não tem problema. E ela falou, em 6 meses, 1 ano no máximo, você sai daqui. Ela teve que esperar 7 anos e 4 meses para esse sonho virar realidade. E quando ela contou para o pastor ficou muito preocupado. Minha filha, aqui tem tantos rapazes, tem tantas pessoas. Ele já ao longo do seu ministério tinha tido muitas decepções com presos, com falsas conversões. E ele só se tranquilizou quando ele foi dentro daquela penitenciária me conhecer. Onde está o pastor Aldermelo? Onde está o pastor Aldermelo? Por favor, pastor, vem aqui. Pastor Aldermelo contou os 15 portões que ele atravessou para chegar dentro. Para chegar dentro daquele presídio para me viver. Não sei como o pastor pensava que eu era, apesar que ele teve ministério no Sul, ele sabe que a maioria dos catarinenses são meio branquelos, assim como eu e tal, mas a grande maioria das pessoas que me chamam e não me conhecem, onde eu vou, penso que eu sou um negrão desse tamanho, uma jamanta, e aí, mano, como é que é? E aí, pastor, é nós. E era um dia que podiam entrar todos os visitantes dentro da cela. E o pastor teve que subir aqueles 5 andares. E eu, de vez em quando, ia lá espiar. E ali, muitas pessoas foram me visitar aquele dia, as pessoas que estavam interessadas. E a maioria de vocês tem uma ideia de que um presídio é aquelas celas imundas, sujas, apinhadas de gente. E lá era uma cela individual. Tinha cortinas, eu limpava bem minha cela, eu tinha livros. E eu reconheci o pastor lá. O pastor de terno, com a Bíblia. E o pastor achou que os presos não gostavam dos crentes, né, pastor? Porque quando ele pôs o pé no degrau, o preso que estava no meio da escada voltou para trás e abaixou a cabeça. É respeito, eles respeitam tremendamente as visitas. Pode ser o bandido mais temido lá dentro, se desrespeitar uma visita, ele é um cara morto. E foi assim que o senhor me conheceu, né, pastor? 25 anos atrás. Foi assim. Parece que foi ontem, né, pastor? É verdade. Vamos chamar a Esther aqui também. Enquanto a Esther vem, a Esther e a irmã Angelina me falaram do namoro, do casamento, e eu disse, ó, não podemos fazer o seu casamento, Esther. Não se casa um adventista com um não adventista. Aí foi uma tristeza para o João, não é? Uma tristeza enorme. Mas a impressão, João, quando eu entrei, atrás de mim se fecharam, eu contei 8 portões. São 15 portões. São 15. E eu entrei ali, o guarda me apontou, aquele lá é o João, mas eu estava gelado, com medo ali no meio de milhares de prisioneiros. Eu pensei, é um lugar muito inseguro este. Mas quando eu cheguei junto ao João e começamos a conversar, e ele me levou até a cela dele, um lugar limpo, bem cuidado. Ele arrumou tecido branco, dividiu aquele quarto em 2 ambientes. Tinha uma sala, tinha o quarto, uma estante na parede com a revista Mocidade, que foi um dos elos que ele teve para ter o contato com os adventistas.
Bíblia, livros, lições, e eu tive uma convicção: esse rapaz é convertido. Pedi ao juiz para que ele fosse batizado na igreja, que ele podia ir algemado com o soldado podia entrar no tanque. Se prontificaram a pagar os custos, inclusive, para o Estado, que os custos que tivessem com essa escolta. Todos os custos, porque sabíamos que seria difícil. Foi negado. Mas eu acho que você vai contar do batismo, né? Então, depois de muita luta, de muita batalha, infelizmente, para mim, o pastor Oder veio transferido aqui para a região de Campinas, e aí os irmãos da freguesia do Ó nos ajudaram bastante, conseguimos fundar a igreja, eu fui batizado, nos casamos. Você foi batizado como ali? Qual era o tanque? Tinha uma horta lá onde os presos trabalhavam, um tanque que era para lavar as verduras. O tanque para lavar as verduras lavou o João. Lá, exatamente. Fui batizado lá e fui escolhido para ser o líder da nossa igreja dentro da penitenciária, onde eu exerci esse trabalho por bastante tempo. E, lógico, eu queria logo sair. Quantos membros chegou a ter a congregação? Tinha cultos que nós tínhamos mais de 100 pessoas. Lá se batizaram centenas de pessoas. Agentes penitenciários receberam estudos bíblicos, recebemos milhares de Bíblias. E a Esther foi atrás de advogado, ela foi falar com uma prima e um primo. O primo era juiz corregedor dos presídios. Ela foi falar com ele, porque o juiz insistia nesse detalhe. Eu tinha valores éticos, morais, religiosos preservados, mas eu não tinha familiares em São Paulo para ir para um regime semiaberto. E o pastor Oder Mello, junto com alguns amigos, já tinha um emprego arrumado para mim aqui na cidade de Hortolândia. Então eu viria para o semiaberto daqui, mas o juiz começou a protelar. E então a Esther foi falar com esse primo, e era só ele fazer assim, eu saía de lá. Mas imagina, o juiz que julgava o meu caso é um dos juízes mais duros de São Paulo, o doutor Ivo de Almeida. Ele que colocou toda aquela máfia de fiscais há 12 anos atrás preso em São Paulo. E o primo da Esther falou: olha, eu não posso interferir assim, claramente, porque já pensou ele chegar lá? Falar: olha, minha prima gostou de um carinha aí e tal, mais ou menos assim, bandidão, 3 estados não quiseram mais, dá uma força para sair. Aí amanhã depois esse juiz fala assim: aí, agora eu quero que solte o Marcola. É mole ou não? Claro que ele não pode, mas conseguiu uma audiência para a Esther junto com a prima dela. A prima da Esther é irmã da Deise, que o senhor conhece lá do NASP, de Hortolândia, esposa do Nelson, né? E o juiz falou: nossa, que maravilha, se todo mundo da sociedade fizesse o que você está fazendo, moça, já estávamos casados, nossa filha era de colo, quantas pessoas se recuperariam? Na hora que ele pediu o prontuário, pastor, o semblante dele ficou carregado, ele falou: eu admiro sua coragem e te parabenizo novamente, não vou soltar. Ela não chegou lá chorando, falou assim: nós perdemos uma batalha, nós vamos vencer. E desde o começo, pastor, eu não queria advogado, e a Esther falava que isso era orgulho. E outra coisa que eu não aceitava falar era sobre advogado, e não queria falar sobre meu pai. E ela dizia assim, ela nunca perguntou o que eu fiz. E os amigos perguntavam assim: nossa, o que será que o João fez? Ela falou: não sei, mas acho que o João matou o pai dele. Então, um dia ela falou falou assim numa carta: domingo eu quero falar sobre 2 coisas que você não quer falar. Que você aceita o advogado e que você fala de mim do seu pai. Aí ela me contou isso. Aí eu falei para ela falou assim: você precisa perdoar o seu pai. E hoje eu prego até um sermão sobre isso. Os 2 versos seguintes do Pai Nosso é meio passado por alto. Depois do Amém do Pai Nosso, ela diz que se nós não perdoarmos, nós não seremos perdoados. E eu queria ser perdoado porque eu queria estar com Jesus. Mandei a carta para o meu pai, contei da minha conversão, contei que eu iria me casar, enfim, e aí mostrei aquela carta toda feliz para ela: olha, não matei meu pai. E meu pai hoje é um fã de carteirinha da Esther. E então eu disse para ela: olha, não era orgulho. Eu não entendia muito bem, mas Jesus fez o que ninguém pode fazer. Nem um tribunal, nem um juiz, nem o desembargador que o pastor Oder Mello foi atrás, ninguém. Vamos entregar na mão de Jesus, e ela concordou. E por esse tempo minha filha já sabia orar, bem pequenininha, como minha netinha, que com 1 ano e 2 meses fui dar papinha para ela. Antes de eu dar a papinha, ela falou: vovô, e pôs as 2 mãozinhas assim, que era para orar. E a minha filhinha já sabia orar, e a única coisa que ela sabia dizer era: Jesus, traz papai para casa. E ele foi meu advogado. E ele abriu aqueles portões.
E ele me tirou. Eu tinha que ficar lá pelo menos uns 30 anos. Eu fui para o semiaberto de Franco da Rocha. Eu fui trabalhar com o pastor Roberto Mota em evangelismo público na capital de São Paulo, na Grande São Paulo. Fui o primeiro instrutor bíblico da história da nossa igreja que tinha que dormir toda noite num presídio. Saía para trabalhar, saía na Páscoa para passar uma semana com a família, e no Natal fui passar 2 semanas, o primeiro Natal depois de 18 natais e Ano Novo preso. Fui ver o meu pai. É a única lembrança que eu tenho na vida de meu pai me abraçar e eu abraçar o meu pai. Ele está vivo hoje ainda, com 88 anos. E naquele semiaberto eu tinha que ficar pelo menos uns 10 anos. Mas Jesus estava fazendo tantas coisas maravilhosas na minha vida, que eu não gosto do ditado que diz, quando você ajuda aquela pessoa, ele vive te pedindo, você fala o quê? Está mal acostumado. Não, ele está bem acostumado. Você acostumou bem ele. E eu estava tão bem acostumado com Jesus, que eu falei, eu vou fazer um pedido de livramento aberto. O juiz de São Paulo negou. Dias depois, transferiram as minhas execuções penais para Franco da Rocha, onde eu estava. Eu falei, vou fazer. O juiz é um juiz que não é tão, sabe, assim, atarefado como em São Paulo. Fiz um pedido, mandei declaração do pastor Mota, do presidente, do pastor Vandir, do pastor Paulo Stabino, de vizinho, policial militar, tudo e tal. E o juiz conhecia, o doutor Marcelo conhecia muito bem a organização adventista, tinha uma admiração pelo sistema educacional e de saúde, me chamou numa audiência e falou, olha, a promotora foi contra, a sua advogada fez um bom arrazoado, a minha esposa estava desempregada nessa época, eu coloquei tudo comprovando que eu sustentava a minha casa, e o juiz falou, eu vou te soltar. Ao pé da lei você não tem direito, você tem que a cada 3 meses se apresentar perante um conselho, comprovar que você está trabalhando, residência fixa você tem. E aí, então, eu tinha ganho uma bolsa de estudo para fazer o curso de técnico de enfermagem lá na Central Paulistana, da igreja onde eu conheci a Jesus. E eu fui fazer aquele curso, e quem se desse bem naquele curso poderia ter uma oportunidade no Hospital Adventista de São Paulo. E eu tinha que ficar entre os 5 melhores alunos, e eu fui o primeiro aluno da turma. E eu fui trabalhar no Hospital Adventista, trabalho lá há 12 anos, o hospital premia os funcionários com um prêmio de funcionário do mês, do trimestre, do ano, e Deus já me concedeu todos esses prêmios. Eu fico feliz de ser servidor, de estar aqui, de poder louvar a Deus, de tudo que Deus fez na minha vida, de tudo que Deus encorajou, de tudo que Deus proporcionou, a coragem, o amor, a dedicação, a paciência para essa minha companheira querida. Eu acho que o testemunho da Esther é muito mais grandioso do que Deus fez na minha vida. E, pastor, eu chamei aqui hoje porque eu devia essa homenagem para o senhor, viu? Mas quando eu saí pelo semiaberto, que eu saía para trabalhar, um dia eu pedi folga para o pastor Mota, e fazia 7 anos que eu não via o pastor Oder, e eu vim em Campinas vê-lo, abraçá-lo, participar de uma mesa pela primeira vez na minha vida, com voz e voto. O pastor Dr. Dorival está ali. Eu acho que agora dá para eu pedir um aumento para ele, viu? Queridos, pastor Dorival, Dr. Dorival, é um prazer tê-lo como meu chefe, como meu diretor do hospital. O senhor é uma inspiração também. Permita-me passar aqui, resumidamente, 3 documentos do hospital assinados pelo diretor do hospital, o diretor clínico e o diretor administrativo. O Hospital Adventista São Paulo é o diploma. Confere esse diploma a João Carlos Pereira Trindade por ter cumprido exemplarmente os quesitos que o credenciaram a ser escolhido funcionário do mês de outubro. Isso 2003. A mesma diplomação, funcionário do trimestre 2006, e, novamente, por ter cumprido exemplarmente os quesitos que o credenciaram a ser escolhido funcionário do ano 2006. Deus seja louvado, glória a Deus. Queridos, Jesus, Angelina, Esther, outros missionários, aquele lá de Curitiba, que te deu tanto estudo bíblico, todas essas pessoas foram usadas por Deus
Mas quando Jesus nasceu nesse mundo, novas de grande alegria para toda a humanidade, nasceu o Salvador. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João, você se sentia assim, né? Um delinquente preso, mas todos nós, a humanidade inteira está presa. Nós somos prisioneiros de Satanás, e ante os olhos do universo somos criminosos terríveis. A cruz atesta do que é esse planeta. O Criador dele veio aqui, foi pregado numa cruz, cuspido e judiado. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Amém. E quando alguém, mesmo atrás das grades, com 50 anos de pena, apela para Jesus, Jesus liberta. Jesus liberta. Não apenas João Trindade, mas a cada um de nós somos libertos de Jesus. Amém? Amém. Somos libertos de Jesus. A história do João é muito, muito mais do que ele contou. Eu gostaria de ouvir a Esther. Se a irmã Angelina estivesse aqui. Mas, queridos, o João hoje sai dando testemunhos em acampamentos, retiros, igrejas, colégios. O João é um pregador. Como Jesus é maravilhoso e poderoso, né? Amém. Eu lembro do verso que o senhor gosta muito, do Salmo 113. Quem há semelhante ao nosso Deus, que se inclina para ver o que está se passando na terra, e que tira do monturo o desvalido e faz assentar-se com os príncipes e as princesas do seu povo. E isso se cumpriu hoje.